Então, entendendo as palavras-chave, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é porque eu chamo uma coisa de um jeito que as outras pessoas vão chamar também. Então, várias pessoas conseguem chegar no mesmo resultado usando termos de buscas diferentes. E é importante a gente mapear isso. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque esse produto, no Brasil, ele tem, basicamente, em regiões do Brasil, nomes diferentes. Eu sou de Curitiba. Aqui em Curitiba, a gente conhece como mandioca, mas tem lugar que ele é conhecido como macaxeira, tem lugar que ele é conhecido como maniva, tem lugar que ele é conhecido como aipim. Mas se a gente esquecer do nome dele, ele também é uma raiz tuberosa. Nada impede que quando alguém busque raiz tuberosa, o resultado seja uma mandioca. Né? Então, vários nomes para o mesmo produto. E aí, como é que eu sei dentro de todos esses nomes, qual que eu escolho dentro da minha estratégia, né? Porque, talvez se eu for baseado na minha opinião, eu talvez esteja errado, né? Eu preciso me basear de alguma forma em dados, eu preciso ter alguma coisa que me indique ali o que é melhor eu usar. Para isso, eu vou mostrar para vocês como que faz na parte prática, tá? A ferramenta para você tirar dúvida em relação a qual palavra-chave usar é o Google Trends. Ela é uma ferramenta gratuita. Você entra lá, você digita no Google Trends, é o primeiro resultado. Ele vai ter um termo de busca lá. Basta você digitar os termos que você quer comparar e ele vai mostrar o interesse ao redor do tempo. Esse tempo você consegue mudar nesse filtro aqui, tá? Se você quiser ver os últimos 30 dias, você pode. Se você quiser ver os últimos 5 anos, você pode. Se você quiser comparar os resultados da web com resultados do YouTube, você consegue mudar aqui para ver como é que uma coisa é pesquisada no YouTube, como é que uma coisa é pesquisada no Google. E caso você esteja pesquisando algo que não é no Brasil, você ainda consegue mudar o país e ver em outro lugar, tá? Olhando para esse gráfico, eu vejo que o termo mandioca ele é muito mais buscado que o termo aipim e o termo macaxeira, a nível de volume, tá? Então, isso já me dá um indicativo de que se eu quiser atingir mais pessoas, provavelmente a mandioca é o meu melhor caminho aqui, porque é onde realmente as pessoas mais procuram. Mas quando eu estava vendo esse gráfico, eu achei uma coisa interessante, que a gente vê que aqui em abril de 2021, ele começa a crescer e mais ou menos em agosto o interesse pelo termo mandioca começa a cair. E então, para eu entender melhor essa tendência, eu aumentei o meu gráfico aqui para 5 anos. Ó. Antes eu estava 12 meses, agora estou vendo os dados dos 5 anos. E eu vi que sempre, entre essa época do ano, abril e agosto, as buscas por mandioca aumentam. Aí por que isso acontece, né? Primeiro porque a mandioca ela é um alimento que é mais consumido no inverno, e essa época é inverno, então faz sentido as pessoas terem um interesse maior por esse termo lá. E também é uma comida que é tipicamente de festa junina, né? Então, em junho ali realmente aumenta a procura por ela. Mas o que isso traz de insumos para nós que estamos trabalhando uma estratégia de marketing? Se eu sei qual que é a época que o meu produto ou o meu serviço é mais procurado, eu consigo estar preparado para quando chegar aquela época, eu já ter os meus textos publicados, eu já ter o meu site otimizado, eu já ter minha landing page pronta, ou até mesmo para eu separar melhor a minha verba, né, do meu investimento mesmo de mídia para, já que nessa época, que é a época que o cliente está mais afim desse produto, está mais receptivo para ele, então, de repente, eu vou colocar o meu investimento, a maior parte, nessa minha sazonalidade, ao invés de deixar a mesma coisa todos os meses. Então, aqui é um tipo de dado que você pode usar para o teu negócio, para o teu serviço, para entender sazonalidade. Inclusive, se tiver alguma coisa de mercado que joga o teu produto ou serviço para cima, provavelmente vai aparecer aqui também. Assim, isso aconteceu muito durante a pandemia, quando alguns serviços passaram a ser menos procurados e outros mais. Isso foi bem fácil de ver aqui as tendências através do Google Trends, né? Então, assim, olhando cegamente para esse gráfico, eu vejo lá, beleza, a mandioca é mais buscado que o aipim e a macaxeira, então eu vou usar ele na minha estratégia. Perfeito. Só que, assim, se você for da Bahia ou do Rio de Janeiro, talvez a estratégia da mandioca não seja melhor para você. Por quê? Porque nessas regiões especificamente do Brasil, as pessoas procuram mais pelo termo aipim, porque lá naquela região é como aquele alimento é mais bem conhecido.
Já aqui no Amazonas, Piauí, outras áreas do Brasil, macaxeira é mais comum. O que eu quero falar para vocês com isso? Usem a expressão que o cliente de vocês usa aonde vocês querem atingir ele. Então, assim, se vocês estão no Rio de Janeiro, ou mesmo que vocês não estejam no Rio de Janeiro, mas se o cliente de vocês está no Rio de Janeiro, procure usar a expressão que as pessoas do Rio usam e não a expressão que necessariamente você usa na sua cidade, tá? Então, isso vai ajudar você a posicionar melhor e atingir o público certo. Sempre que você tiver dúvida sobre 2 palavras, pode fazer esse teste aqui que vai te dar esse resultado. E aí, dentro dessa ferramenta mesmo, se você scrollar um pouquinho mais para baixo, logo abaixo desse gráfico aqui, ele mostra quais são as tendências de pesquisa relacionadas àquele tema que mais estão crescendo. E aqui ele está mostrando a nível Brasil, mas se você clicar em qualquer estado aqui do país, ele vai filtrar o interesse naquele estado. Então aqui é muito legal para vocês terem ideias de palavras-chave ou conteúdos que vocês nem tinham planejado ou pensado, mas que vocês estão vendo que as pessoas estão buscando e que é relacionado àquilo que vocês buscaram. E essa ferramenta, igual eu falei, você pode colocar 1 milhão de palavras por dia aqui, se você quiser ver o que as pessoas estão buscando parecido com aquilo, incorporar isso nas suas campanhas de ads, nas suas páginas, criar conteúdo no blog de vocês sobre isso, criar vídeo no YouTube. E às vezes pode até ser assim, vamos pensar que eu trabalho com comida de alguma forma, né? Se está crescendo o interesse por caldo de mandioca com bacon, será que eu não posso fazer um post no meu social dizendo como fazer um caldo de mandioca com bacon, já que talvez o Google seja muito difícil, muito competitivo? Porque eu estou vendo que as pessoas estão com interesse nisso nesse momento, né? Então é muito, muito rico esse relatório aqui. Fora isso, você pode usar a própria ferramenta de palavras-chave do Google. Ela é gratuita também. Ela é meio feia, assim, ela parece difícil de mexer, mas ela é bem fácil. Se você digitar a ferramenta de palavras-chave do Google, ele vai ser o primeiro resultado. E na ferramenta de palavras-chave do Google, quando você digita qualquer palavra lá, ele vai te dar uma série de palavras que são parecidas com aquela que você deu para ele, que ele chama das ideias de palavra-chave. Fora isso, ele vai te mostrar umas coisas legais, que é qual que é a média de volume de busca dessa palavra. Se você não tem uma campanha de ads rodando, ele vai te dar essa estimativa aqui. Vai dizer, por exemplo, o termo taxa de conversão ele é buscado entre 1 a 10 mil vezes por mês. Se você tem dinheiro na tua conta do ads e uma campanha rodando, ele vai te dar um número exato ali, tá? Ele vai te dar a taxa de conversão é buscado 3.600 vezes por mês. Então, tenha em mente que talvez pessoas aqui vejam relatórios diferentes por conta disso. Aqui, nesse 3 meses, aqui ele mostra a mudança dessa palavra-chave nos últimos 3 meses. E aqui é uma parte do relatório que as pessoas geralmente costumam ignorar, mas que eu gosto muito. Porque, assim, se falando em tendência, menos pessoas estão buscando a palavra-chave que eu quero trabalhar na minha campanha ano a ano ou trimestre a trimestre, significa que o interesse por ela está caindo. Então, sempre que vocês puderem, priorizem palavras-chave em que o número de crescimento ano a ano nos últimos 3 meses estão crescendo, que mostra que é uma tendência de ascensão nova e muito provavelmente vocês vão colher ainda mais tráfego ou resultados daquilo no futuro, tá? Um outro ponto que acho que, como SEO, às vezes eu não olho, as pessoas de mídia olham, né? Mas eu gosto muito de olhar para essa área aqui do CPC, porque às vezes se eu estou em dúvida entre trabalhar uma palavra-chave ou outra na minha campanha, o CPC às vezes é meu critério de desempate. Porque o CPC do Google ele funciona como um leilão. Se eu pago 5 centavos e tem outra pessoa querendo pagar, ela vai ter que pagar 6, a outra 7 e vai crescendo. Então, as palavras-chave que tem o CPC mais alto, que é o custo por clique, isso para mim é um indício que ela é mais interessante, porque tem mais pessoas apostando nela. Então, eu acredito, né, que essa palavra está trazendo mais resultado para essas pessoas do que as outras que têm um CPC mais baixo. Então, pode ser usado como critério de desempate se um dia vocês precisarem, tá? Gostou desse conteúdo? Então acesse agora lipster.com.br, teste grátis por 14 dias para começar a otimizar os seus resultados de tráfego orgânico.